Olá pessoal, meu nome é Patrícia Darda Ridel, eu sou aluna do curso de Licenciatura em Matemática do IFRS Campus Ibirbá e hoje estou aqui para ajudar vocês a entender um pouquinho mais sobre ângulos. Vamos verificar as 6 figuras que estão aqui. Na figura 1 temos um relógio, figura 2 uma estrela do mar, na figura 3 2 prédios. Na figura 4, a gente tem uma calçada de uma rua. Na figura 5, uma tesoura. E na figura 6, uma porta aberta. O que a gente pode encontrar em comum nessas imagens? Então, vamos olhar elas novamente. O que tem em comum entre todas essas imagens aqui? É o ângulo. São os ângulos que estão nas imagens. No relógio, o ângulo formado entre os ponteiros. Na estrela, o ângulo formado entre as pontas, aqui, ó, onde é que eu tô marcando. Nos prédios, a gente tem o ângulo formado entre a altura do prédio e o chão. Na figura 4, o ângulo de inclinação dessa calçada aqui. Na figura 5 é a abertura da tesoura, ela representa um ângulo. E na figura 6, então, a abertura da porta também é um ângulo. Você já ouviu falar sobre ângulos? Então, agora vamos ver o conceito de ângulo. Ângulo é a união de duas semirretas de mesma origem, em um plano com uma das regiões determinadas por elas. Então, vamos olhar um exemplo de ângulo. Então, isso aqui é um ângulo. É a junção de duas semiretas, e essas semiretas, elas formam um ângulo entre elas. O ponto O, ele é chamado de vértice do ângulo. As semiretas OA e OB, elas são chamadas de lados do ângulo. A gente pode indicar esse ângulo por AOB, ou BOA, e também somente por O com um acento circunflexo. Todas essas 3 maneiras estão corretas em se indicar um ângulo. E esse arco aqui, ó, ele vai indicar a abertura do ângulo que a gente está considerando. Então, quando eu quero me referir a um ângulo, esse arco ele vai indicar o que eu estou considerando. Então, com relação à medida de um ângulo, o grau, cujo símbolo então é esta bolinha aqui, é uma unidade de medida para medir os ângulos. E ele é obtido da divisão de um ângulo de volta inteira em 360 partes iguais. Cada uma dessas partes, ela corresponde a 1 grau. Então, um giro completo vai corresponder a 360 graus. Para medir um ângulo, a gente pode utilizar um instrumento que é chamado de transferidor. Vocês já ouviram falar em transferidor? Então, o transferidor, ele existem 2 tipos de transferidor. O transferidor de 180 graus, que é um transferidor de meia volta, e o transferidor de 360 graus, que é o transferidor de uma volta inteira. Então, vamos olhar aqui. Temos um transferidor de meia volta, que vai de 0 a 180 graus, e um transferidor de uma volta inteira, que vai de 0 a 360 graus. A gente pode classificar os ângulos de acordo com o intervalo de medida deles em graus. Então, a gente tem o ângulo nulo, que vai ser aquele que vai medir 0 graus, e os seus lados, eles são semirretas coincidentes, como a gente pode ver nessa figura. Então, a semirreta OA e OB, elas são coincidentes, uma está sobre a outra, e a medida desse ângulo vai ser igual a 0 graus. O ângulo raso, ele mede 180 graus, e os seus lados vão ser semirretas opostas. Então, podem ver aqui que OD é oposto a OC. E o ângulo que estamos considerando é este daqui. Então, esse ângulo é chamado de ângulo raso.
e ele vai medir 180 graus. Temos também o ângulo reto. O ângulo reto ele corresponde à metade de um ângulo raso e ele vai medir 90 graus. Então, vocês podem ver aqui na figura que vai ser as semi-retas são OS e OT. E o meu ângulo reto, ele é representado por esse quadradinho com esta pintinha no meio. Ele não é representado por um arco. Então, a medida desse ângulo vai ser igual a 90 graus. Temos também o ângulo agudo, que vai ser uma medida maior que o ângulo nulo e menor que o ângulo reto. Então, esse vai ser chamado de ângulo agudo. Então, ele vai estar entre essa medida desse ângulo aqui, ó, OK e OP, ela tem que estar entre 0 e 90 graus para ser considerado um ângulo agudo. O ângulo obtuso é a medida que vai ser maior que o ângulo reto e menor que o ângulo raso. Então, o ângulo raso a gente sabe que é 180 graus, o ângulo reto 90 graus. Então, é uma medida entre os 90 graus e 180 graus. Então, tem que ser uma medida maior que 90 e menor que 180 graus para ser considerado um ângulo obtuso. E aqui, então, estão as referências que foram utilizadas para esta aula de hoje. Para o próximo vídeo, fiquem atentos que vai ser como medir um ângulo. Prestem muita atenção.